Estas são boas ferramentas e temos que saber utilizá-las, não é? Da mesma forma como havia a discussão da televisão, não é? A televisão também surgiu e é-nos útil, mas temos que saber utilizá-la. Aqui é a mesma coisa, não é? Temos que saber utilizar estes recursos. Agora, se ficarmos dominados por eles, aí sim será o impacto negativo, não é? Porque já não são os humanos a utilizar as máquinas, são as máquinas a manipular os humanos e aí sim será pior que nos pode acontecer. Doutora Joana Rato, investigadora em neuropsicologia na Universidade Católica Portuguesa. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Se calhar os cientistas, não é? Todo o trabalho que os cientistas fazem atualmente, agora estamos muito mais focados naquilo que é na área da saúde, não é? Precisamos de respostas rápidas, dada a situação pandémica que vivemos, mas não só, mesmo toda a tecnologia e mesmo a inteligência artificial vem da ciência, por isso diria que exemplos de inteligência, sem dúvida, estão ligados ao trabalho desenvolvido pelos cientistas. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Tudo o que esteja relacionado com movimentos extremistas. Eu acho que toda uma imposição de estilos, de modos de vida pouco, ou ligadas a determinadas crenças pouco refletidas ou ligadas até a alguma rigidez de pensamento, não leva, há uma negação radical de um outro ponto de vista que não leva a um diálogo e uma negociação e por isso não é? Será difícil considerarmos então aí a presença então de uma inteligência, pelo menos no sentido em que nós não vivemos sozinhos, não é? Aqui temos que viver em comunidade, em convívio com os outros, somos seres sociais e por isso teremos que sempre, não é, ver aqui uma capacidade de olhar para o outro, de entender ao outro e de nos colocarmos, não é, em dúvida quando temos assim tantas certezas, ou que nos parecem ser tantas certezas que temos no nosso modo de funcionar. 3. Definição de inteligência. É difícil porque, sendo psicóloga, não é? Falávamos sempre muito da psicometria, porque eu acho que é aí que também surge, não é? Estas definições, as primeiras definições ao nível da inteligência, falamos sempre, se calhar, o que é mais conhecido sempre são os testes de QI e do INE. Hoje em dia eu acho que já estamos num ponto em que já nem queremos falar no termo inteligência, parece que, não é? Há determinadas áreas de investigação que evitam até a utilização desse termo. Há alguns que já começam também a falar, e esta também é uma área de estudo que eu me interesso bastante, ligado ao funcionamento executivo, capacidades complexas, cognitivas. O modelo principal fala nesta nossa capacidade então de controle inibitório, de memória de trabalho, de flexibilidade cognitiva. Vendo bem, se calhar é uma nova leitura sobre esta questão da inteligência, sem lhe chamar inteligência, lhe chamar este nome. Se calhar, de uma forma resumida, é a nossa capacidade de resolver problemas. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. O conhecimento é fundamental. Nós precisamos de trabalhar sobre a informação que temos. Quanto mais informação temos sobre o assunto, melhor conseguimos então pensar sobre ela, não é? 5. Relação entre inteligência e experiência. Termos prática, praticarmos, vai nos ajudar a melhorar também, não é? A executar qualquer tarefa. Por isso a prática é essencial, e, aliás, o que também está estudado entre aquilo que é nesta relação entre a cognição e mesmo dos circuitos cerebrais é que quanto mais nós executarmos uma determinada tarefa, acaba por se calhar para nós seres humanos um bocadinho chato, não é, esta questão da repetição, mas o que é facto é que a repetição cria aqui caminhos ou fortalece os circuitos cerebrais. Por isso, nós de facto precisamos de praticar. Pensemos, por exemplo, num instrumento, tocar um instrumento. Se nós não o praticarmos, dificilmente, só pensarmos sobre ele ou se lermos manuais sobre ele, dificilmente nós vamos conseguir tocar bem esse instrumento. Por isso, acaba por ser sempre assim, não é? Nós precisamos sim do conhecimento, mas também precisamos então de praticar dessa experiência, de executar, para efetivamente então podermos fazer essa aquisição. 6. Relação entre inteligência e emoções.
Como há pouco estava a dizer, quando estava a falar da questão até do próprio funcionamento executivo, não é? A nossa capacidade, o controle inibitório, a capacidade de controlar impulsos, de conseguir resistir a determinadas distrações. Nós vivemos atualmente num mundo, não é, que nos está sempre a bombardear de estímulos. Por isso é muito fácil, não é, nós podermos desviar, há muita coisa apelativa para nos desviar de um determinado caminho. Por isso, aqui o que eu diria para nós conseguirmos então manter o foco e continuarmos então a aprender e continuarmos, embora, atenção, nós aprendemos com as emoções, não é? Não era nesse sentido que eu aqui estava a falar, mas há aqui uma necessidade de tentarmos então conduzir aquilo que seja o comportamento em função daquilo que de facto então é o nosso objetivo, daquilo que nós estamos a aprender, daquilo que queremos, para podermos também perceber melhor aquilo que nos rodeia e aquilo que é o que acabamos por também ser uma aquisição de saber lidar com os desafios do nosso meio ambiente, não é? Quer seja estímulo de estimulação, quer seja adverso. Por isso, as emoções aqui, o de nós controlarmos determinados impulsos, o tentarmos também viver melhor, sentindo melhor aquilo que nos rodeia, é sem dúvida importante e contribui para aquilo que depois também é a nossa capacidade cognitiva. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Eu se calhar vou dizer aquilo que acho que, embora até tenha a ciência do meu lado, por isso posso dizer isto com algum reforço científico, digamos. E isto pensando no que eu há pouco estava a dizer, não é? Nós vivemos atualmente num mundo em que estão-nos quase sempre a pedir o chamado multitasking, não é? Estamos sempre quase, já é difícil nós fazermos uma única coisa, parece que estamos sempre a fazer 2 ou 3 ao mesmo tempo. Depois também há esta ilusão, não é, de nós acharmos que podemos fazer. E eu digo-vos que eu não sou mesmo capaz, tenho multitarefas, sou péssima, tento, quando mais vezes os amigos dizem ouvir um podcast enquanto cozinho, esqueçam, eu se calhar se estou a ouvir um podcast enquanto cozinho, fico, sei lá, estou a fazer uma sopa, fico com os legumes na mão a tentar perceber o que é que estou a ouvir, não dou continuidade, há sempre uma tarefa que falha, ou então faço a sopa e esqueço e já não estou a acompanhar o que é que estou a ouvir. O ouvir um audiobook e conduzir, esqueçam, também não consigo, por isso, pronto, não tenho capacidade para este multitasking. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais. Sobretudo esta acumulação do conhecimento, ou seja, esta capacidade também de transmissão cultural, que nos leva, não é, de geração em geração, poder fazer esta passagem de conhecimento. Mas queria também só dar aqui um ponto de reflexão, porque eu acho que quando se lê sobre estudos de animais, não é? Verificamos que se calhar há muita coisa que nós não sabemos porque ainda não estamos a conseguir medir bem. E se calhar faltam-nos ainda algumas ferramentas para conseguir entender definitivamente, não é, essas capacidades dos animais. Nos faz pensar que se calhar há aqui muito mais inteligência da parte deles, não é, que ainda não descobrimos totalmente, porque ainda não compreendemos e não temos se calhar medidas eficazes para fazer esse estudo. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Next! Se calhar vou falar um bocadinho aquilo que tem sido também uma área de estudo do centro de investigação onde trabalho, que estamos muito interessados, por exemplo, na questão do sentido do número de crianças pequenas do pré-escolar, uma representação de quantidade, quando não estamos a falar em sistemas mais complexos, não é? Que aí é preciso então escolarização, é preciso então uma aprendizagem, uma aquisição dos símbolos, não é, matemáticos, mas daquilo que é a base, não é, o sistema de representação de quantidade. É muito curioso e contrariando aquilo que tinham sido algumas teorias, nomeadamente Piaget, crianças pequenas conseguem efetivamente fazer essa distinção de se aparecem mais bolas amarelas ou mais bolas azuis, que é um dos testes que nós estamos a utilizar agora. E isso revela-nos que este sistema de representação já vem connosco, não é? É engraçado que crianças muito pequenas sem ensinarmos efetivamente estes conceitos mais matemáticos,
à semelhança também com aquilo que é a comunicação verbal, não é? Que elas facilmente depois também com a fala começam também a falar. Também esta questão deste conhecimento básico de quantidade também elas manifestam desde muito cedo, por isso é curioso. Ainda temos aqui muitas coisas para perceber, de facto, daquilo que vem, não é, já connosco em termos de mecanismo e que depois, ao longo do tempo e com o meio, é que nos vamos aperfeiçoando e melhorando, então, aqui algumas destas competências. 10. Qual é a importância do corpo? É uma teoria que se chama Embodiment Cognition, eu acho que em português é cognição incorporada, e é engraçado depois ver estudos em que é a utilização do corpo que pode, de facto, então, contribuir para a aquisição, não é, de uma determinada capacidade cognitiva. Estudos que foram trabalhar também com crianças pequenas, ligadas também a esta questão dos conceitos matemáticos, e quando trabalharam com elas através de movimentação, em que elas tinham que manipular e se mover, revelavam que elas conseguiam adquirir mais facilmente esses conceitos matemáticos se não o fizessem. Também há outros estudos muito interessantes ligados até ao teatro, ligada até a uma escola profissional de teatro, percebia que os alunos que quando trabalhavam um determinado texto para o interpretar, apropriavam-se muito mais do texto e do seu significado, quando se até trabalhassem um outro texto na aula normal de português. Até que forma é que nós não, até mesmo em termos de memorização, não incorporamos mais essa informação quando trabalhamos de uma forma, não é, global, não só daquilo que é a nossa compreensão da leitura que fazemos, mas sim quando temos que interpretar e quando temos que lhe dar forma, não é, neste caso, sobre aquele texto. Por isso é muito interessante, acho que ainda há muito estudo a fazer nesta área, mas sem dúvida a contribuição do corpo é essencial. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Já há aplicação de testes, mas se quisermos ser mais técnicos e percebermos que de facto então, e encontrarmos verificar se há aqui até algumas dificuldades cognitivas ou não, a aplicação de baterias, não é, de avaliação, não deixam escapar, não é, se de facto então há aqui alguma coisa camuflada. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? A escolher um e pensando daquilo que tem sido o trabalho, ou pelo menos, lá está, isto vai ser uma escolha pessoal, não é? Daquilo que eu tenho visto que tem feito de facto um bom trabalho, sem qualquer categoria política, porque não é por aí, é mesmo só unicamente pelo trabalho que está a fazer agora, é o António Guterres. O trabalho que tem feito na ONU, acho que tem feito um bom papel e tem tomado decisões inteligentes agora nos últimos tempos. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Bom, variável é. Até que somos todos muito diferentes, não só daquilo que depois é as especificidades do nosso desenvolvimento ainda dentro do útero e depois naquilo que acontece mesmo no nascimento. Temos aqui uma série de fatores que vão contribuindo, não é, para que cada um tenha a sua história pessoal, fatores que vão contribuindo, não é, para se desenhar individualmente aqui um caminho. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? A ler. Acho sempre muito interessante os convívios que há, não é, de leitura, que as pessoas combinam ler um livro e depois discutir sobre o livro. E é engraçado porque nós, lendo um livro, sem dúvida que retiramos ali uma série de informação, mas ainda tiramos mais quando estamos a falar sobre o livro e ver a perspectiva do outro, não é? Lemos a mesma coisa, mas os outros destacam outros pormenores que às vezes até não demos conta quando lemos, e é engraçado depois essa discussão, não é, que se faz após a leitura do mesmo livro com outras pessoas, é muito interessante. Por isso, aumentar o conhecimento, se calhar ler e falar sobre esse conhecimento. As conversas de café também são muito importantes para podermos então ir construindo mais conhecimento e não só daquilo que é trabalhar a informação que nós vamos recebendo, mas sim depois perceber a percepção do outro sobre esse próprio conhecimento. 15. O que ainda irrita na inteligência artificial?
Confesso que ao início, e ainda me irrita, pronto, mas pronto, já não sou assim tão, tão radical, mas tem a ver sobretudo com a dependência que cria. É muito fácil, não é, nós ficarmos dependentes deste recurso. E digo-vos que vai-nos modificar. Eu já não digo se, pronto, acho que há sempre pontos positivos, pontos negativos, mas se calhar o que me pode mais irritar é que estamos a viver num mundo em que cada vez mais precisamos, não é? O smartphone, agora, não tendo, para mim é um recurso de trabalho que é necessário, por isso, não tendo, começo a ficar aflita. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Esta é a parte quando eu há pouco estava a dizer que estou mais calma, é porque realmente conheço a sua utilidade, o facto de permitir o avanço da ciência. Temos aqui uma série de ferramentas que nos ajudam a acelerar, não é? A poder avançar de uma forma mais eficaz, até mesmo a nível de investigação. Mesmo a questão nós escrevemos sempre em inglês, não é? Mas nós não somos nativos. Algumas expressões, o ter, por exemplo, um Grammarly que me possa verificar logo ali determinados erros, também ajuda. Tem que se reconhecer isso. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Estas são boas ferramentas e temos que saber utilizá-las, não é? Da mesma forma como havia a discussão da televisão, não é? A televisão também surgiu e é-nos útil, mas temos que saber utilizá-la. Aqui é a mesma coisa, não é? Temos que saber utilizar estes recursos. Agora, se ficarmos dominados por eles, aí sim será o impacto negativo, não é? Porque já não somos os humanos a utilizar as máquinas, são as máquinas a manipular os humanos e aí sim será pior que nos pode acontecer. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Certamente que vamos estar ambos mais evoluídos, quer natural, quer artificial. O que eu gostaria que acontecesse é que de facto houvesse um maior equilíbrio, que não se deixem, não é, manipular ou que não se torne isto uma obsessão e tornando que as nossas vidas depois possam ser dependentes da inteligência artificial. 19. O que tem os humanos para além da inteligência. Eu julgo que tudo aquilo que seja mais ligado à resiliência, à gratidão, ao altruísmo. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Saber viver na incerteza. Depois tenho outro recado, e temos percebido até mesmo para crianças pequenas, não é? A questão do impacto no desenvolvimento, larguem os tablets. Sei que irá de facto ser o futuro, não é? Elas irão certamente ter que lidar com isso, mas se calhar evitar o que está recomendado, não é? Ali até aos 3, 4, 5 anos, 5 já, acho que já vai ser difícil, mas pelo menos até ali aos 3, evitar a todo o custo o acesso ilimitado ao tempo de ecrã. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Perceber o amor. Perceber como é que os humanos lidam com estas questões do amor, fazerem coisas pelos outros. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa. Qual é a próxima grande novidade na inteligência artificial? Mesmo depois de serem respondidas todas as questões científicas possíveis, os problemas da vida permanecem completamente intactos. Ludwig Wittgenstein. Terminei as perguntas. Muito obrigado.